Faxineira vê a esposa de seu patrão cego, colocando algo em sua bebida e, para o salvar, ela bebe tudo e pouco demais desmaia. É verdade, doutor? O senhor jura pelo que é mais sagrado? A voz de Roberto tremia. Ele apertava o telefone sem fio contra o ouvido com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Maria, que passava o pano no chão da sala de jantar naquele momento, parou. Ela conhecia aquele tom de voz do patrão. Era um tom que ela não ouvia há anos. Esperança. Roberto desligou o telefone e ficou em silêncio por um segundo. Ele estava sentado em sua poltrona favorita, aquela de couro marrom, olhando para o nada com seus olhos que não enxergavam a luz do dia. Mas naquele instante, o rosto dele parecia iluminado por dentro. "Cláudia!" Ele gritou, a voz embargada de choro. "Cláudia, vem aqui agora!" Maria sentiu um aperto no peito. Ela gostava muito do seu Roberto. Era um homem bom, justo, que sempre tratava os funcionários como gente, e não como móveis da casa. Pena que não podia dizer o mesmo da esposa dele. Dona Cláudia desceu as escadas arrastando os chinelos de seda, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar, mesmo sendo quase meio-dia. "O que foi, Roberto? Para que essa gritaria? Minha cabeça está estalando de enxaqueca", reclamou ela, ajeitando o roupão de cetim. Roberto se levantou, tateando o ar até encontrar o encosto do sofá para se apoiar. Ele sorria de orelha a orelha. "O doutor Siqueira ligou. Você não vai acreditar, meu amor. A córnea. Apareceu uma córnea compatível para o meu olho esquerdo." Maria, encostada no batente da porta da cozinha, levou a mão à boca, sorrindo. "Graças a Deus", ela pensou. "Esse homem merece tanto." Mas a reação de Cláudia foi diferente. Maria viu com clareza o sangue fugir do rosto da patroa. Cláudia não sorriu. Pelo contrário, ela arregalou os olhos, mas não era de alegria. Era pânico, puro pavor. "Córnea? Agora?" Cláudia gaguejou, a voz saindo fina demais. Mas não é perigoso? Você está tão fraco ultimamente, Roberto." "Que perigoso nada." Roberto riu, uma risada gostosa de alívio. "É a minha chance de voltar a ver, Cláudia. O médico disse que o transplante tem que ser em 2 dias. 2 dias. Imagina só. Poder ver seu rosto de novo depois de tanto tempo." Cláudia forçou um sorriso torto. Maria percebeu porque estava observando a patroa de longe, como sempre fazia. Se Roberto pudesse ver, teria notado que o sorriso da esposa não chegava aos olhos. Os olhos dela estavam frios, calculistas, correndo de um lado para o outro como os de um bicho encurralado. "Claro, querido. Claro que é maravilhoso", disse Cláudia, mas a voz dela soava falsa, como nota de R$3. "Mas você precisa se acalmar. Olha como seu coração está disparado. O médico disse que você não pode ter emoções fortes. Lembra da sua pressão?" "Eu estou bem, Cláudia. Estou ótimo." "Não, não está. Você está tremendo." Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele, empurrando-o levemente de volta para a poltrona. "Senta aí. Vou preparar um suco de maracujá bem concentrado para você, daquele jeito que você gosta, para baixar essa adrenalina. Você precisa estar descansado para a cirurgia." Roberto assentiu, obediente. Ele confiava cegamente naquela mulher. "Tudo bem, meu anjo, você tem razão. Cuida de mim." "Sempre, querido, sempre", respondeu Cláudia. Ela se virou e caminhou em direção à cozinha. Ao passar por Maria, o sorriso desapareceu completamente. Ela lançou um olhar de desprezo para a faxineira. "O que você está olhando, Maria? Vá terminar de limpar os vidros da varanda. E não me venha com barulho de aspirador agora. O Roberto precisa de paz." "Sim, senhora, dona Cláudia", respondeu Maria, baixando a cabeça. Mas algo no estômago de Maria revirou. Instinto de mãe não falha, sua falecida avó dizia. E Maria sentia que havia algo muito errado naquela história. Por que alguém ficaria triste com a cura do próprio marido? Maria foi para a varanda, pegou o pano e o limpa-vidros. A varanda tinha uma porta de vidro grande que dava para a cozinha. Como a luz do sol batia forte do lado de fora, quem estava dentro da cozinha não conseguia ver bem quem estava fora. Mas Maria conseguia ver tudo lá dentro, através do reflexo no vidro escuro do armário espelhado. Ela viu Cláudia entrar na cozinha. A patroa olhou para trás, para garantir que estava sozinha.
Maria parou de esfregar o vidro, o coração começando a acelerar sem motivo aparente. Cláudia abriu a bolsa de grife que tinha deixado sobre a bancada. De lá ela tirou um frasco pequeno de remédio. Maria estreitou os olhos. Ela reconhecia aquele frasco. Eram os remédios para dormir que a própria Cláudia tomava, uns comprimidos fortes, tarja preta, que derrubavam até cavalo. O que ela vai fazer? Maria pensou, sentindo um suor frio descer pelas costas. Cláudia abriu 3 cápsulas. Não uma, nem 2. 3. E despejou o pó branco de dentro delas direto no copo, onde estava preparando o suco de maracujá. Maria prendeu a respiração. Aquilo não era para acalmar. Aquilo era uma dose cavalar. 3 comprimidos daqueles misturados com o calmante que o Roberto já tomava para a pressão. Aquilo podia fazer o coração dele parar, ou no mínimo, deixá-lo dopado por dias. Meu Deus do céu! Sussurrou Maria. Ela não quer que ele opere. A mente de Maria trabalhou a 1000 por hora. Se ela entrasse lá gritando, Cláudia ia negar, ia dizer que era açúcar ou adoçante, ia dizer que Maria estava louca, que era uma simples faxineira inventando calúnias contra a patroa rica. Roberto, coitado, ia acreditar na esposa. Ele sempre acreditava. Cláudia mexeu o suco com uma colher, dissolveu bem o pó, colocou gelo e saiu da cozinha com um sorriso vitorioso no rosto. Maria largou o pano no chão. Não pensou no emprego, não pensou no salário que precisava para pagar o aluguel, não pensou em nada. Só pensou que aquele homem bom estava prestes a tomar um veneno das mãos da mulher que ele amava. Maria correu. Entrou pela porta de serviço, atravessou a cozinha e chegou na sala de estar no momento exato em que Cláudia estendia o copo para Roberto. Aqui, amor. Bebe tudo. Vai te fazer bem, dizia Cláudia, com uma doçura que fez o estômago de Maria embrulhar. A mão de Roberto já estava tocando o vidro gelado do copo. Obrigado, querida. Estou mesmo com a boca seca. Maria não tinha plano, não tinha discurso. Ela só tinha desespero. Com licença, gritou Maria, assustando os dois. Antes que Roberto pudesse segurar o copo firme, Maria avançou. Ela não podia bater na mão dele, seria agressão. Então, ela fez a única coisa que lhe veio à cabeça. Ai, seu Roberto, me perdoa, mas eu estou passando mal de sede. Maria mentiu, a voz trêmula, e num movimento rápido, pegou o copo da mão dele. Maria? O que é isso? Roberto perguntou confuso, tateando o ar. O que você está fazendo, sua atrevida? Gritou Cláudia, os olhos arregalados de ódio. Devolve o suco do meu marido. Já era tarde. Maria levou o copo à boca e virou o conteúdo. O gosto era amargo, metálico, escondido pelo azedo do maracujá. Ela bebeu tudo, até a última gota, sentindo o líquido descer rasgando sua garganta. Ela soltou o copo vazio na mesa de centro com um baque surdo. Que falta de educação é essa? Cláudia berrava, vermelha de raiva. Você ficou louca, roubando a bebida do patrão? Desculpa, seu Roberto. Maria ofegava. Eu tive uma tontura de sede. Não sei o que me deu. Roberto, ainda atordoado, tentava entender. Tudo bem, Maria. É só um suco. A Cláudia faz outro. Mas você está bem? Parece estranha. Maria tentou responder que sim, mas as palavras não se formaram. O efeito foi assustadoramente rápido. Talvez porque ela estivesse de estômago vazio, ou porque a dose fosse realmente para matar. Primeiro, as luzes da sala pareceram ficar fortes demais. Depois, as pernas dela formigaram, como se tivessem virado gelatina. Eu acho que... Maria tentou dar um passo, mas o tapete persa parecia estar se movendo debaixo dos pés dela. Olha só para ela, Roberto. A voz de Cláudia mudou. Agora não era mais de raiva, era de triunfo. Ela percebeu o que estava acontecendo e decidiu usar aquilo a seu favor. Ela está drogada. Olha os olhos dela revirando. Drogada? A Maria? Roberto. Parecia perdido. Mas ela não bebe, Cláudia. Ela é evangélica. Ah, você que pensa. Esses tipinhos enganam a gente, Roberto. Ela deve ter chegado bêbada ou coisa pior. Por isso roubou seu copo, estava na fissura. Maria queria gritar. Queria dizer, é mentira.
Ela colocou remédio no seu copo, mas a língua dela parecia pesar 1 tonelada. A sala começou a girar. O rosto de Cláudia, distorcido e maldoso, foi a última coisa que ela viu com clareza. Não, é... remédio. Maria balbuciou, mas a voz saiu como um gemido inaudível. As pernas cederam de vez. Maria desabou. O corpo bateu pesado no chão frio. Ela ouviu Roberto se levantar da poltrona, assustado com o barulho da queda. Maria! Maria, fala comigo! Ele chamava, desesperado, tateando o ar. Maria lutava para manter os olhos abertos, mas a escuridão estava puxando ela para baixo, como um buraco negro. Ela não conseguia se mexer. Estava paralisada. Sentiu alguém se aproximar do seu rosto. O perfume caro de Cláudia, enjoativo, invadiu seu nariz. A patroa se abaixou bem perto do ouvido dela, aproveitando que Roberto estava chamando pelo nome da empregada em pânico sem saber onde ela estava caída. Sua maldita! Sussurrou Cláudia, a voz pingando veneno. Você bebeu o que era para ele, né? Sua intrometida suja. Estragou meu plano de hoje. Maria tentou mover um dedo, tentou abrir a boca, mas o corpo não respondia mais. Cláudia deu uma risadinha baixa e cruel, bem perto da orelha de Maria. Mas não tem problema. Melhor assim. Agora eu tenho uma desculpa para te demitir por justa causa. E quanto ao meu marido... Cláudia olhou para Roberto, que gritava pedindo ajuda. Eu vou ter que dar um jeito nele de outra forma. Ele não chega nessa mesa de cirurgia, Maria. Nem que eu tenha que quebrar o pescoço dele hoje à noite. Durma bem, queridinha. E com essa promessa terrível ecoando na mente, a escuridão engoliu Maria completamente. A primeira coisa que Maria sentiu não foi o chão duro de pedra nem o frio da tarde que já caía. Foi o gosto. Um gosto amargo, de ferro enferrujado, que subia pela garganta. A cabeça dela pesava como se tivesse chumbo dentro, e o mundo girava devagar num ritmo enjoativo. Ela abriu os olhos com dificuldade. Não viu o teto de gesso da sala chique do patrão. Viu o céu cinza nublado. Uma formiga passava perto do nariz dela. Maria tentou se sentar, mas o estômago revirou. Ela estava na calçada, do lado de fora do portão de serviço da mansão. Ai, meu Deus! Ela gemeu, levando a mão à testa. Ao lado dela, jogadas de qualquer jeito, estavam suas sacolas. A bolsa velha de guerra, o par de chinelos que usava para lavar o quintal e uma sacola de supermercado com suas roupas de trabalho, tudo embolado. Preso na alça da bolsa, um papel branco balançava com o vento. Maria arrancou o bilhete, os dedos ainda trêmulos e sem firmeza. A letra era caprichada, cheia de curvas, a letra de Dona Cláudia. Demitida por justa causa. Motivo: embriaguez no serviço, agressividade e uso de entorpecentes. Se aparecer aqui de novo, chamo a polícia. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria, quentes e ardidas. Drogada? Eu? Ela sussurrou para a rua deserta. Eu trabalho desde os 12 anos. Nunca peguei uma agulha que não fosse minha. A injustiça doía mais que a tontura. Ela tinha salvado a vida daquele homem, tinha bebido o veneno para ele não beber, e agora era jogada na sarjeta como lixo, como uma criminosa. Ela tentou se levantar, apoiando-se no muro chapiscado. As pernas pareciam de algodão. O remédio ainda estava no sangue, deixando tudo meio lento, meio confuso. Ela devia ir para casa. Devia pegar o ônibus, deitar na sua cama, esquecer aquela gente rica e maldosa. Mas aí ela lembrou da frase. Aquela última frase que Cláudia sussurrou antes de Maria apagar. Agora vou ter que dar um jeito nele de outra forma. Maria olhou para o muro alto da mansão. O coração, que batia fraco, deu um solavanco. Eu não posso ir, ela pensou. Se eu for embora, o seu Roberto morre. Enquanto isso, lá dentro da casa, o clima era de velório. Roberto estava sentado no sofá, encolhido, parecendo uma criança assustada. Ele ouvia os passos impacientes de Cláudia, que andava de um lado para o outro batendo os saltos no piso de madeira. Eu não acredito, Cláudia. A Maria? Roberto dizia, a voz fraca. Ela trabalha aqui há 3 anos. Ela sempre foi tão correta. É isso que dá confiar em gente desse nível, Roberto.
Cláudia mentia com uma facilidade assustadora. Eu encontrei pinos de droga na bolsa dela. Ela teve um surto, babava no tapete, tentou me agredir. Tive que chamar o segurança da rua para botar ela para fora. Foi horrível. Eu estou tremendo até agora. Roberto baixou a cabeça, derrotado. Ele se sentia culpado. Como ele não percebeu? Como ele, que se orgulhava de ver com a alma, não sentiu que a mulher que cuidava dele estava supostamente se destruindo nas drogas? Eu sou um inútil mesmo, Roberto murmurou. Não vejo nada, não percebo nada. Cláudia parou na frente dele e colocou as mãos no rosto do marido. O toque era suave, mas Roberto estremeceu sem saber o porquê. Você não é inútil, meu amor. Você só é frágil. E é por isso que precisamos conversar sobre essa cirurgia. O que tem a cirurgia? Roberto perguntou alerta. Você viu o que aconteceu hoje? O estresse, o susto. Sua pressão foi nas alturas. O Dr. Siqueira foi claro. Qualquer emoção forte pode ser fatal na mesa de operação. Acho melhor a gente cancelar. Ou pelo menos adiar por uns 6 meses. Adiar? Roberto se levantou batendo a bengala no chão. Não, eu esperei 5 anos por essa córnea. Se eu não operar depois de amanhã, eu perco a vez na fila. Eu quero ver, Cláudia, eu quero ver. Calma, Cláudia gritou fingindo preocupação. Olha aí, já está se alterando. Quer ter um infarto aqui e agora? Eu só estou pensando no seu bem, Roberto. Quem vai cuidar de você no pós-operatório? Aquela viciada da Maria não está mais aqui. Eu não dou conta sozinha, tenho minhas enxaquecas. Eu contrato enfermeiros. Eu pago o hospital, eu não vou desistir. Cláudia respirou fundo, controlando a raiva. Tudo bem, Roberto, tudo bem. Vamos fazer como você quer. Agora suba, tome um banho e tente relaxar. Eu vou ficar aqui embaixo resolvendo a bagunça que aquela mulher fez. Roberto subiu as escadas tateando o corrimão, sentindo um frio na espinha que não passava. Ele estava sozinho naquela casa enorme. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo do escuro. Lá fora, o sol já tinha se posto. A noite chegou trazendo sombras longas ao jardim. Maria não tinha ido embora. Ela tinha dado a volta no quarteirão e pulado o muro baixo dos fundos onde ficava a lixeira. Rasgou a calça no processo e ralou o joelho, mas a adrenalina estava começando a limpar o efeito do remédio. Ela se arrastou por entre as azaleias e se escondeu atrás de uma enorme planta ornamental, a costela de Adão, que ficava bem ao lado da varanda principal. Sua cabeça ainda doía e a boca estava seca, mas seus ouvidos estavam atentos. Ela ouviu o barulho da porta de correr se abrindo. O cheiro de cigarro caro invadiu o ar. Ele está irredutível, Maurício. Velho é teimoso feito uma mula. Era a voz de Cláudia. Maria prendeu a respiração. Maurício? Maurício era o sócio do escritório, o homem que vivia dando tapinhas nas costas de Roberto e chamando ele de irmão. O melhor amigo. Ele não pode operar, Cláudia. A voz de Maurício era grave, irritada. Você tem noção do que vai acontecer se ele recuperar a visão do olho esquerdo? Eu sei. Cláudia parecia histérica, sussurrando alto. Ele vai querer ver os balanços da empresa, Cláudia. Ele vai ver que a gente desviou quase 2 milhões da conta dele nos últimos 3 anos. Ele vai ver que a assinatura nas procurações não bate. E pior, Maurício fez uma pausa, e Maria ouviu o som de um beijo estalado. Ele vai ver que a esposa dele e o melhor amigo estão juntos esse tempo todo. A gente vai pra cadeia, Cláudia. Maria cobriu a boca com as 2 mãos para não soltar um grito de horror. Não era só traição de cama, era roubo, era crime. Eles estavam depenando o homem cego enquanto sorriam para ele. Eu tentei o suco, mas aquela maldita da faxineira bebeu tudo, Cláudia reclamou. Tive que inventar que ela era drogada para me livrar dela. Esquece a faxineira. Ela é peixe pequeno, o problema é o Roberto. Faltam menos de 48 horas para a cirurgia. Se ele entrar naquele hospital, a nossa vida de luxo acaba. Houve um silêncio tenso. Maria espiou por entre as folhas. Viu Cláudia encostada no parapeito da varanda e Maurício abraçando ela por trás, segurando um copo de uísque. Então a gente antecipa o plano B? Cláudia perguntou, olhando para a escuridão do jardim sem saber que Maria estava a 3 metros dali. Tem que ser hoje. Agora, Maurício disse friamente. Um acidente doméstico.
É crível. Ele é cego, está estressado. A empregada foi demitida. Ele ficou sozinho, tentou descer a escada no escuro para pegar água, escorregou e quebrou o pescoço. Tragédia. E a polícia? Cláudia perguntou, mas não parecia preocupada, apenas prática. Vai ser acidente, meu amor. Quem vai duvidar? O ceguinho caiu. Fim. A gente chora no velório, vende a empresa, vende essa casa e vai gastar o dinheiro dele na Europa. Maria sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Eles iam matar o Roberto. Ali, naquela noite. Tudo bem. Cláudia concordou, apagando o cigarro no vaso de plantas. Ele está no banho agora. Quando ele sair, eu digo que vou preparar um chá. Ótimo. Vamos garantir que ninguém atrapalhe. Maria viu com o coração na boca o que eles fizeram a seguir. Cláudia entrou na sala e foi direto para a porta principal. Ela girou a chave 2 vezes e passou o ferrolho. Depois foi até as janelas laterais e baixou as persianas metálicas, trancando tudo. Mas o que fez o sangue de Maria gelar foi ver Cláudia indo até o telefone fixo que ficava na mesinha de canto. Com um puxão seco, ela arrancou o fio da tomada. Pronto, Cláudia disse, sorrindo para Maurício. Agora ele está incomunicável, ninguém entra, ninguém sai, e ninguém ouve os gritos. Maria estava do lado de fora, sozinha, sem celular, que tinha ficado na bolsa jogada na calçada do outro lado do muro. Roberto estava trancado lá dentro com 2 assassinos, e a única pessoa que sabia a verdade era uma faxineira demitida, tonta e escondida no meio do mato. Pensa, Maria, pensa, ela dizia para si mesma desesperada. Ela olhou para a casa, tudo trancado, tudo fechado, exceto Maria semicerrou os olhos na escuridão. Lá embaixo, perto da fundação da casa, havia uma pequena janela basculante. A janela da antiga despensa no porão, que vivia emperrada e nunca fechava direito. Era uma abertura minúscula, estreita, suja de terra. Será que ela cabia? Maria olhou para a janela. Olhou para a varanda onde os assassinos riam e bebiam uísque. Ela não tinha escolha. Respirou fundo, ignorou a dor de cabeça e começou a rastejar na lama em direção à única entrada possível. A noite ia ser longa e o relógio estava correndo contra a vida de Roberto. A janelinha do porão era menor do que Maria se lembrava. Ela teve que passar primeiro os braços, depois a cabeça, sentindo o concreto áspero arranhar suas costas e o cheiro forte de mofo invadir seu nariz. Ela prendeu a respiração, contorceu os quadris e, com um puxão doloroso, caiu no chão empoeirado do lado de dentro. Consegui, ela sussurrou, limpando a terra do rosto. A casa estava em um silêncio sepulcral. Um silêncio que não combinava com uma residência habitada, mas sim com um mausoléu. Maria tirou os chinelos para não fazer barulho e começou a subir a escada em espiral que levava à despensa da cozinha. Cada degrau de madeira parecia gritar sob o peso dela. O coração de Maria batia tão forte que parecia um tambor dentro do peito. Se Cláudia ou aquele homem a vissem ali, ela não teria chance. Ela espiou pela fresta da porta da despensa. A cozinha estava vazia. A luz da sala de estar estava acesa, mas as vozes vinham da varanda, abafadas pelo vidro grosso. Eles ainda estavam lá fora bebendo e planejando a morte de um homem bom. Maria deslizou pela casa como uma sombra. Ela precisava encontrar Roberto antes deles. Ao chegar no corredor dos quartos, no andar de cima, ela ouviu um som. Era um som triste, patético. O som de alguém tateando móveis, derrubando objetos leves. A porta da suíte estava entreaberta. Maria entrou. Roberto estava de joelhos no chão, perto da mesa de cabeceira. Ele passava as mãos desesperadamente pelo tapete, debaixo da cama, dentro das gavetas reviradas. Ele chorava baixinho. Um choro de impotência. Onde está... Onde ela colocou? Ele murmurava, a voz embargada. Eu preciso ligar. Eu preciso de ajuda. Maria sentiu uma lágrima escorrer. Ver aquele homem forte reduzido àquilo era de partir o coração. Ela se aproximou devagar. Seu Roberto? Ela sussurrou, o mais baixo que podia. Roberto congelou. Ele parou de tatear o chão e virou o rosto na direção da voz. Quem está aí? Ele perguntou assustado.
É você, Cláudia? Veio terminar o serviço? Não, patrão, sou eu, a Maria. Maria? A confusão tomou conta do rosto dele. Mas a Cláudia disse que você foi embora. Disse que você estava drogada, que a polícia te levou. Maria se ajoelhou na frente dele e segurou suas mãos trêmulas. As mãos dela eram calejadas do trabalho, ásperas, mas quentes e reais. É mentira, seu Roberto, é tudo mentira. Eu nunca usei droga na vida. Eu bebi aquele suco porque vi a dona Cláudia colocar 3 cápsulas de remédio tarja preta nele. Ela queria dopar o senhor. Roberto puxou as mãos como se tivesse levado um choque. O quê? Não, a Cláudia me ama. Ela estava nervosa com a cirurgia. Ela não estava nervosa, patrão. Ela estava com medo. Maria precisava ser rápida e cruel com a verdade. Não havia tempo para rodeios. O Maurício está lá embaixo com ela, na varanda. O nome atingiu Roberto como um soco físico. Ele ficou pálido. O Maurício? Meu sócio? Impossível. Ele viajou para a Alemanha ontem. Eu mesmo assinei os papéis da viagem. Ele não viajou. O carro dele está parado na rua de trás. Eu vi os dois, seu Roberto. Eu ouvi. Eles são amantes. E eles estão roubando a empresa há anos. Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. As peças começaram a se encaixar na mente dele. As viagens constantes de Maurício. As enxaquecas de Cláudia, que duravam tardes inteiras. O dinheiro que sumia das contas com explicações vagas sobre impostos. E principalmente o pânico de Cláudia quando ele disse que voltaria a enxergar. Eles disseram, Maria continuou, a voz falhando de medo, que se o senhor recuperar a visão do olho esquerdo, o senhor vai descobrir tudo. Vai ver os desvios. Vai ver a traição. Eles não podem deixar o senhor operar. Roberto levou as mãos à cabeça, apertando as têmporas. A dor da traição era pior do que a cegueira. Sua esposa, seu melhor amigo, as 2 pessoas em quem ele mais confiava no mundo. Eles vão me matar, Maria? Ele perguntou, a voz saindo num fio. Eles estão planejando um acidente. Agora, hoje à noite. Disseram que o senhor vai cair da escada. Roberto ficou em silêncio por um longo segundo. Então, algo mudou nele. A postura encolhida desapareceu. Ele endireitou a coluna. A tristeza no rosto deu lugar a uma expressão dura, fria que Maria nunca tinha visto. Eles acham que eu sou um peso morto. Ele disse, trincando os dentes. Acham que porque eu não vejo eu sou idiota. O senhor precisa fugir. Vamos tentar sair pelos fundos. Não, Roberto disse, firme. Eu não vou fugir da minha própria casa. Eu não vou deixar eles vencerem. Ele tateou o braço de Maria. Você tem como gravar isso? Provar o que eles vão fazer? Tenho meu celular, mas ficou na bolsa lá fora. Maria parou lembrando. Não, eu tenho um antigo. Aquele que uso para ouvir rádio no bolso do avental. Ela tirou o aparelho simples do bolso. Não era moderno, mas gravava áudio. Ótimo, Roberto disse. Vamos dar a eles o que eles querem. Eles querem um velho cego e dopado? É isso que vão encontrar. O plano foi montado em segundos. Havia uma cadeira de rodas antiga no canto do quarto que Roberto usava nos dias em que a labirintite atacava. Ele se sentou nela, bagunçou o cabelo, deixou a cabeça cair para o lado, a boca entreaberta, fingindo estar completamente grogue de remédios. Esconda-se, Maria, ele ordenou, e não saia até ter a prova definitiva. Maria correu para trás da cortina pesada de veludo que cobria a porta da varanda do quarto. Ela ligou o gravador. Suas mãos suavam frio. Segundos depois ouviram passos na escada, risadas, o tilintar de gelo em copos. A porta do quarto se abriu. Olha lá! Era a voz de Maurício, arrastada pelo uísque. O rei em seu trono, apagado como uma lâmpada. Eu disse que ele ia tomar o chá, Cláudia respondeu rindo. Ele é tão obediente, coitadinho. Disse que estava com dor de cabeça e tomou tudo que eu dei. Eles entraram no quarto. Maria, escondida atrás da cortina, viu pela fresta. Cláudia segurava uma taça de champanhe. Maurício estava sem paletó, com a camisa aberta, completamente à vontade na casa que não era dele. Maurício caminhou até Roberto e deu 2 tapinhas leves no rosto dele. Roberto não se mexeu. Manteve a atuação perfeita, a respiração pesada e lenta. Sabe, Beto,
Maurício falou para o amigo inconsciente. Você sempre foi um cara de sorte. Herdou essa fortuna, casou com essa mulher gostosa, mas a sorte acaba, irmão. Para de falar com ele, Maurício. Dá agonia, Cláudia disse impaciente. Vamos acabar logo com isso. Eu quero estourar esse champanhe quando a ambulância levar o corpo. Calma, namor. Estamos nos despedindo. Maurício riu cruel. É uma pena ele morrer logo agora que a córnea chegou. Seria irônico, não é? Ele ser enterrado de olhos abertos, vendo a terra cair na cara dele, mas sem poder ver quem empurrou ele para o buraco. Maria apertou o gravador com força. Tenho tudo, ela pensou, cada palavra. Chega de papo. Cláudia colocou a taça sobre a cômoda. Pega as pernas dele, ou eu empurro a cadeira. Empurra a cadeira até o topo da escada, Maurício instruiu. A gente vira a cadeira lá em cima. Vai parecer que ele tentou usar a cadeira sozinho no escuro, perdeu o controle e rolou degraus abaixo. Pescoço quebrado na hora. Limpo e rápido, Cláudia caminhou até a cadeira de rodas. Ela segurou as manoplas com firmeza. Tchau, querido. Ela sussurrou no ouvido de Roberto com um sorriso macabro. Foi bom enquanto durou seu dinheiro. Mas você está durando tempo demais. Cláudia começou a empurrar a cadeira. As rodas rangeram no piso de madeira. Eles saíram do quarto e foram para o corredor em direção à escadaria monumental de mármore que levava ao andar de baixo. Maria saiu de trás, a cortina descalça, seguindo-o silenciosamente, como um fantasma vingador. Eles chegaram à beira da escada. O abismo de 20 degraus de mármore branco se estendia abaixo deles. Uma queda dali seria fatal para qualquer um, ainda mais para um homem supostamente dopado. Cláudia posicionou a cadeira de costas para o vazio. Pronta? Maurício perguntou ansioso. Pronta para ficar viúva e rica, Cláudia respondeu. Ela flexionou os braços, preparando-se para dar o empurrão final que lançaria Roberto para a morte. O ranger das rodas da cadeira ecoou pelo corredor vazio. Cláudia respirou fundo, concentrando força nos braços. Faltava apenas um empurrão. Um único movimento para transformar o marido em um acidente trágico e ela em uma viúva milionária. Vai logo, Cláudia, sussurrou Maurício impaciente, limpando o suor da testa. Cláudia flexionou os cotovelos. Adeus, Roberto. Mas o empurrão nunca aconteceu. No segundo em que ela fez força, um som metálico estalou no silêncio da casa. Clac! Roberto havia travado as rodas da cadeira com um movimento rápido e preciso. Antes que Cláudia pudesse entender o que estava acontecendo, ele levantou a mão direita e agarrou o pulso dela com uma força que ninguém imaginava que um homem doente tivesse. O adeus vai ter que esperar, querida, disse Roberto. A voz dele não estava arrastada, não estava grogue. Estava firme, límpida e carregada de uma fúria gelada. Cláudia soltou um grito agudo tentando puxar o braço, mas Roberto segurava como uma tenaz de aço. Ele está acordado, Cláudia berrou, o pânico deformando seu rosto. Maurício, faz alguma coisa. Maurício, pego de surpresa, deu um passo para trás, derrubando o copo de uísque. O vidro se estilhaçou no chão. Como? Você tomou o remédio? Maurício gaguejou. Nesse momento, a cortina do corredor se abriu violentamente. Maria saiu das sombras, com o celular, velho erguido como se fosse uma arma. Ele não tomou nada, gritou Maria, a voz trêmula, mas corajosa. Mas eu gravei tudo, cada palavra suja de vocês. O plano, o roubo, o assassinato, está tudo aqui. A cor fugiu do rosto de Maurício. Ele olhou para o celular na mão de Maria e seus olhos se estreitaram com uma maldade pura. Ele sabia que se aquele áudio saísse dali, a vida dele acabaria. Me dá esse celular, sua vira-lata. Maurício rugiu e avançou para cima de Maria. Não toca nela. Roberto gritou, tentando se levantar da cadeira, mas ainda segurando Cláudia, o que o desequilibrou. Maurício era grande e forte. Ele ignorou Roberto e foi direto para o pescoço de Maria. Maria recuou, tropeçando no tapete, encurralada contra a parede onde ficava um aparador com vasos decorativos. Acabou a brincadeira! Maurício rosnou, levantando a mão fechada para agredir a faxineira. O tempo pareceu parar. Roberto, cego, ouvia a confusão, o choro de Maria, os passos pesados do sócio.
mas não podia fazer nada preso à cadeira e segurando a esposa. Maria olhou para o lado. Viu o vaso de cristal pesado, um presente de casamento, que Cláudia adorava exibir. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Quando Maurício investiu, Maria agarrou o vaso com as duas mãos e, com um grito de esforço, lançou o objeto com toda a força contra o agressor. Cabum! O vaso explodiu contra o ombro e a cabeça de Maurício. O homem cambaleou tonto, os olhos virando, e desabou no chão como um saco de batatas, gemendo de dor. "Maurício!" Cláudia gritou aterrorizada. Foi então que o som mais bonito do mundo invadiu a casa. Sirenes. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar através das janelas da frente, dançando nas paredes do corredor. "A polícia!" Cláudia sussurrou, as pernas falhando. "Mas como? O telefone estava cortado." "Eu não sou burra como vocês pensam, dona Cláudia", disse Maria, respirando ofegante, ainda encostada na parede. "Antes de entrar pelo porão, eu pedi o celular emprestado para o vigia da rua de trás. A polícia está ouvindo a gente há 10 minutos. A porta da frente estourou com um baque surdo. "Polícia! Mãos na cabeça!" O caos tomou conta da mansão. Policiais subiram as escadas correndo, armas em punho. Maurício, ainda tonto no chão, foi algemado sem resistência. Cláudia, chorando lágrimas falsas de desespero, tentou se fazer de vítima. "Policial, socorro! Essa empregada tentou nos matar. Ela é louca!" O tenente olhou para Maria, depois para o celular na mão dela e finalmente para Roberto, que ainda estava sentado na cadeira de rodas, mas com a postura de um rei. "Isso é verdade, senhor?" perguntou o policial. Roberto soltou o pulso de Cláudia com nojo, como se tivesse tocado em algo podre. Ele ajeitou o colarinho da camisa e virou o rosto na direção da esposa. "Levem eles", disse Roberto, a voz calma e autoritária. "Tentativa de homicídio, estelionato e cárcere privado. A prova está no celular da minha anja da guarda ali." Enquanto era arrastada escada abaixo, algemada, Cláudia olhou para trás uma última vez. "Eu sou sua esposa, Roberto. Você me deve tudo, você não é nada sem mim. Você é só um cego inútil." Roberto se levantou da cadeira, sozinho. Ficou de pé, alto e digno, no topo da escada. "Você está errada, Cláudia", ele disse, e sua voz ecoou pelo saguão. "Eu não preciso dos meus olhos para enxergar o monstro que você é. A sua alma é mais escura do que a minha cegueira jamais foi." A porta se fechou, levando os gritos dela para a viatura. Roberto suspirou e seus ombros relaxaram. Ele estendeu a mão no vazio. "Maria, você está aí?" Maria correu e segurou a mão dele. "Estou aqui, seu Roberto, estou aqui." "Obrigado", ele chorou, abraçando a faxineira ali mesmo no corredor. "Obrigado por enxergar a verdade, quando eu não podia." 2 meses depois, o consultório cheirava a álcool e limpeza. O zumbido do ar-condicionado era o único som na sala. Roberto estava sentado na maca, as mãos inquietas sobre os joelhos. Seu coração batia forte, mas dessa vez era de ansiedade boa. "Está pronto, Roberto?" perguntou o Dr. Siqueira, tesoura na mão. "Estou pronto há 20 anos, doutor." "Muito bem, vamos lá, devagar. A luz vai incomodar um pouco no início." O médico começou a cortar as últimas bandagens que cobriam o lado esquerdo do rosto de Roberto. A última camada de gaze caiu. Roberto piscou. 1 vez, 2 vezes. No começo, era tudo um borrão branco e doloroso. Formas indistintas, cores misturadas. Mas então, lentamente, o foco começou a voltar. O branco virou a parede do consultório. O vulto cinza virou o médico de jaleco. "E então?" perguntou o médico, sorrindo. "Consegue ver meus dedos?" Mas Roberto não estava olhando para os dedos do médico. Ele estava olhando para o canto da sala, onde uma mulher estava em pé, apertando a alça da bolsa com nervosismo. Ela usava um vestido simples de algodão azul, os cabelos presos num coque modesto, e não tinha nenhuma maquiagem no rosto. As mãos dela eram ásperas de trabalho, e havia rugas de preocupação ao redor dos olhos castanhos. Para qualquer um, ela era uma mulher comum, uma ex-faxineira. Roberto se levantou da maca, as pernas firmes, e caminhou até ela. Ele parou a um passo de distância, devorando cada detalhe do rosto dela
com seu olho novo e brilhante, Mar, e abaixou os olhos envergonhada. O senhor está vendo, patrão? Roberto sorriu, um sorriso que iluminou a sala inteira. Ele levantou a mão e tocou o rosto de Maria, agora vendo exatamente onde estava tocando. Não me chame de patrão, Maria. Nunca mais. O que o senhor está vendo? Ela perguntou tímida. Roberto limpou uma lágrima que escorria do olho de Maria com o polegar. Dinheiro, mansões, joias, nada disso importa, Maria. Eu passei a vida cercado disso e quase morri na escuridão. Ele segurou as duas mãos dela e as beijou, com reverência. Agora sim. Eu estou vendo a única coisa que importa. Estou vendo a lealdade. Estou vendo a coragem. Estou vendo a pessoa mais linda do mundo. Maria sorriu, chorando de felicidade. E ali, naquele consultório simples, Roberto percebeu que nunca tinha enxergado tão bem em toda a sua vida.